Boa noite a todos, então. Vamos dar início à nossa primeira aula da semana. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Vou ampliar aqui. Meu áudio está saindo, né, pessoal? Normal? Normal? Tá. Sim. Penso mecânico. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar de trefilação, certo? É o nosso 7º assunto da disciplina. E a gente vai entrar em trefilação, logo depois extrusão, né? São processos que têm alguns mecanismos diferentes entre si, mas tem vários componentes parecidos, né? A gente estuda um depois do outro, então. Vamos lá. O que é trefilação, gente? É um processo, né, de conformação por pressão indireta, tá? Então, a minha ferramenta não tem contato direto com a minha peça. Deixa eu ser... pedindo para entrar. Victor entrou. A trefilação, então, ela consiste, né, em conduzir um material através de uma matriz. Tá? Então, o material vai passar por essa matriz, não apenas, né, se conformar nela. Denominado de fieira ou trefila, tá? Em forma de funil cônico ou curvo, por meio de uma força de tração, tá? Isso que difere a trefilação da extrusão. Então, na trefilação, eu tenho uma força de tração, tá? Do lado de saída da minha matriz. A deformação plástica do material, ela ocorre através da interação, né, entre matriz e o próprio material, através das forças compressivas que acontecem ali, tá? Então, na interação, né, no contato matriz-material, eu tenho forças compressivas, tá? Mas como eu realizo o processo é a partir da tração da matéria-prima, tá? Então eu puxo, digamos assim, o meu material, né, depois que ele passa pela matriz. Bom, aqui a gente tem um exemplo, então, né? Eu tenho a minha matriz, ela é sempre de um material duro, né? Um material com alta resistência. Eu tenho a minha caixa de aço da matriz, nada mais é que um suporte, né, da minha matriz. Eu vou ter o meu material, né? É comum eu ter fluido lubrificante, né, para facilitar, então, essa passagem do meu material pela minha matriz, né? Nessas extremidades aqui, nós temos a garra. É ela que vai, então, né, fixar o meu carro de estirramento, né, no meu material e puxá-lo para fora da matriz, tá? Então, aqui, ó, nesse contato direto entre matriz e material, né, eu vou ter forças compressivas apenas nessa área de contato. Mas o que faz o processo acontecer é esta força de tração, né? O carro, então, que puxa o meu material para fora da matriz, tá? Esse carro aqui, ele anda a partir, né, de uma bancada, a partir de uma esteira. É o mecanismo mais comum de movimento linear dele, tá? Mas poderia ser outros mecanismos. Nada mais eu quero que esse carro, então, ande de forma linear, né? Puxando, então, a minha matéria-prima para fora da minha matriz. O processo de trefilação, ele também pode ser realizado em tubos prontos, tá? No intuito de se promover melhores propriedades mecânicas. Então, eu tenho já um tubo que foi feito daqui a pouco por outro processo, mas para melhorar as propriedades mecânicas dele, eu faço, né, como processo adicional a trefilação. Então, ele aumenta melhora propriedades mecânicas, tolerâncias dimensionais mais estreitas, então eu consigo, né? Tolerâncias dimensionais melhores. Ele proporciona um melhor acabamento superficial,
né? Devido ao encruamento resultante. Ali onde acontece forças compressivas, né? É onde eu tenho, então, a conformação do meu material. Ele vai conformar enquanto está passando, né? Tendo contato com a minha matriz. Mas ele vai ser conformado como um todo, né? Sempre que eu tenho conformação a trabalho frio, eu gero o quê no meu material? Eu gero encruamento, tá? E com isso, aumento da resistência mecânica. Isso acontece em vários processos, tá? A diferença é que em alguns processos, o encruamento acontece de forma pontual, né? Em alguns locais do meu material, por exemplo, no dobramento, aonde acontece o dobramento, eu tenho encruamento. Naqueles locais, né, os lados, então, digamos assim, do meu elemento, ele não foi dobrado. Então, ali, a microestrutura vai se manter, eu não tenho alteração. Posso querer também trefilar um tubo já existente para promover, então, a redução da espessura da parede desse tubo. Então, às vezes, né, eu produzo um tubo e para fazer uma parede mais fina, eu faço a trefilação dele, tá? Posso também obter formas irregulares, tá? Tenho inicialmente um tubo circular e posso fazer com que ele tenha outra geometria, tá? Para se proceder à trefilação de tubos, uma ferramenta auxiliar se faz necessária, tá? O mandril. Ela, então, o elemento que vai ficar ali para guiar o meu tubo. Na sequência, algumas formas, né, de se utilizar, então, esse mandril. Só deixem eu aceitar o Igor aqui. Pronto. Natália. Oi? Ô, Charles, eu te mandei o trabalho aquele, tá? Tá. Eu ainda não te respondi a das aulas. Tu quer esperar? Ah, mas era até hoje, né? Eu mandei os dois que eu tinha. Sei, mas tu quer que eu procure? Eu não tive tempo hoje. Tu quer que eu dê uma olhada para te mandar e depois tu me manda que falta? Estou olhando aqui agora. Pode ser? Pois é, tu não mandou a... Pra mim faltou só o 3. Não, tô devendo pro Charles e pro Pedro ali as aulas, tá? Então eu vou procurar aqui, que eu não parei. Procurei, não achei as aulas. E não consegui procurar lá para vocês, não tive tempo de fazer isso. Então vamos fazer assim, ó. Essa daqui que tu me pediu, Charles, e a que o Pedro tinha me pedido, vou fazer isso pós-aula aqui e mando para vocês. Aí vocês pegam até quarta, então, tá? Porque eu não tive tempo de responder vocês, então vamos dar mais um tempinho aí. E eu faço pois isso. É, eu procurei, não achei, né? Tá? Tá, ok, obrigado. Então, obrigado. Bom, na sequência, né, algumas formas de se utilizar o mandril, no qual vai ser inserido ali no meu tubo, tá? Então, essas são algumas demonstrações de como a gente utiliza o mandril, tá? Tem alguns elementos, né, que a gente não precisa do mandril, tá? Mas tubos, como são elementos longos, né, existe a grande probabilidade de quando ele estiver entrando em contato ali, ó, literalmente entrando na minha matriz, ele criar um certo ângulo, ele não entrar de forma perfeitamente perpendicular, tá? Então, existe essa grande chance dele entrar um pouquinho inclinado. Então, uma das principais funções do meu mandril é guiar esse tubo até a entrada da minha matriz de forma, né, retilínea perfeita ali. Então, a gente tem um exemplo de um mandril cilíndrico, tá? Então, ele tem a forma circular, né, e a cabeça cilíndrica. Reparem aqui, ó, que ele vai ajudar a limitar, né, a passagem do meu tubo. Aqui, ó, a parte de cima é a entrada, tá? Então, conforme o meu material vai entrando, o meu mandril vai acompanhando, tá? E eles vão chegar até o início da matriz, tá? Essa parte achurrada aqui com as listas é a minha matriz. Então, eu vou ter uma zona de conformação, as zonas ali de contato têm grande influência no material, a gente vai conversar sobre elas, tá? Mas o meu mandril, além de guiar o meu tubo, né, ele também diminui esta área aqui de passagem. Então, inicialmente o meu tubo tinha uma espessura maior, né, e vai ser obrigado a passar por esta parte aqui, tá?
que tem uma espessura menor. Então, a parede do meu tubo vai ficar mais fina. Em contrapartida, né? O que vai acontecer com o comprimento do meu tubo? Vai aumentar. Vai aumentar, né? Lembram que a gente falou que na deformação o volume se mantém o mesmo. Então, se eu estou tirando o material da espessura, ele tem que ir para algum lugar. Eu não estou usinando ele, que aí eu retiro o material. Eu estou conformando. O volume, né, a quantidade de material que eu tenho ali, ela tem que se realocar. Então, como eu estou diminuindo a parede inteira do meu tubo, tá? Ele vai ficar mais longo. Tenho também um mandril cônico, tá? Então, ele tem a forma, a cabeça circular, mas o corpo cônico. Tenho barra cilíndrica, tá? Então, ele é cilíndrico, mas ele não tem, né, essa cabeça cônica. Com isso, eu preciso ter um tipo de barramento aqui, tá? Prender o início ali do meu tubo com o meu mandril e forçar a passagem, tá? Quando eu tenho meu mandril assim, ó, que tem essa cabeça cônica, ele pode ir até só a saída da minha matriz, tá? E ficar aqui. Vai ficar sempre impedindo a passagem deste material e ele vai afinando a espessura, tá? Tem o pulsão cilíndrico também, tá? É aquele que vai, segue todinho o material, tá? Não fica só aqui na saída da minha matriz, tá? Ele acompanha todo o tubo. O material, após trefilado, ele assume a forma, né, de um canal da matriz. Então, eu tenho ali a minha matriz com um orifício de saída, que a gente vai chamar de canal, tá? É ela que vai dar a geometria, né, da seção transversal do meu tubo. O que é seção transversal? É a geometria que a gente enxerga, né, olhando ele de frente, assim, a gente corta um tubo. Se é um tubo redondo, qual é a seção transversal desse tubo? É um círculo, né? Mas não precisa ser só um círculo ou só um quadrado, eu posso fazer qualquer geometria. É a matriz, né, que vai, então, delimitar qual é essa geometria. E são comumente encontrados nos seguintes formatos, né? Eu tenho arames. Arames é um segmento longo, né, mas maciço. Eu tenho tubos. Tubos são segmentos longos, né, mais ocos. Então, eu posso ter barras, tá, com diâmetros de até 25 milímetros. Arames eu consigo fazer grossos, de 25 milímetros até 5 milímetros. Posso fazer médios, tá? 5 milímetros até 1,6 milímetros. E posso fazer finos, de 1,6 milímetros até 0,7 milímetros, que é um arame bem fininho, né? E tem os casos especiais, que é de 0,7 milímetros até 0,2, tá? Isso já entra em casos especiais, porque é bem difícil trefilar um arame tão fino, né? Porque o que a gente está fazendo? Uma força de tração, tá? Um pouquinho de erro de cálculo ou qualquer problema nesse processo, a chance de arrebentar esse arame é grande, tá? Porque ele é muito fininho e muito delicado. Então, são processos especiais, tá? E os tubos, que eles podem ser trefilados de diferentes formas, tá? Na verdade, a forma que eu quiser. Característica, então, tá? Da trefilação. Bom, a trefilação é o processo geralmente realizado a frio, tá? Justamente para eu proporcionar a, então, mudança de propriedades mecânicas, né, que vai acontecer devido ao encruamento. Isso tem que ficar claro para vocês em conformação de qualquer processo, tá, gente? Eu tenho a quente, eu tenho a frio. Os benefícios e os malefícios do a quente ou a frio precisa ser algo claro para vocês. O que eu tenho de vantagem no quente? Né? Eu gasto menos esforços, eu posso, então, se eu preciso de menos esforços para conseguir conformar, eu posso ter equipamentos menores, menos robustos, consequentemente, que consomem menos, né? Se eles são menores, eles não têm tanta potência.
Então, eles não gastam a tanto. É mais fácil, né, de conformar o meu metal, né? Mas, em contrapartida, quando eu trabalho a frio, preciso de equipamentos mais fortes, né? Tenho melhor acabamento superficial, tenho melhor acabamento dimensional, né? E tenho mudança das propriedades mecânicas. Às vezes, essa mudança não é interessante. Às vezes é. No caso do tubo, né? Sempre que eu tenho a conformação a frio, eu gero o encruamento, né? Sempre que eu dobro o material a frio, os grãos deles, o que são os grãos? As partezinhas que ligam lá o meu material, elas se quebram, tá? Por isso encruamento, tá? O grão fica encruado e essas quebras faz com que ele fique num todo mais resistente, tá? Em alguns casos é interessante. Outros casos não é interessante eu deixar o meu material mais resistente ainda, tá? Uma resistência excessiva daqui a pouco porque eu vou aplicar. Quando eu faço uma deformação a frio, ele encrua, né? E fica muito resistente. O que eu posso fazer? Se não é interessante, né? Se não é interessante ter um material encruado e muito resistente, mas eu optei fazer a deformação a frio para ter uma melhor qualidade superficial, por exemplo. O que eu posso fazer? Reverte o processo, faz a quente. Se eu fazer a quente, eu perco a qualidade superficial que eu quero. Sim, mas aí não vai encruar, né? Não vai encruar, mas aí perdeu a qualidade superficial, que eu não quero. Eu vou fazer a frio. Eu ditei que vai ser a frio porque eu quero a qualidade superficial que ele tem. Mas eu não quero esse aumento da resistência. Qual é a opção que eu tenho? Posso fazer posteriormente um tratamento térmico, né, chamado recozimento. O que é o recozimento? Nada mais é que aquecer o material e esfriar. Então, ele vai perder, né, o encruamento dele, sem perder, né, a capacidade que ele ganhou lá de um bom acabamento superficial. Tem como reverter esse encruamento, tá? Só que qualquer tratamento térmico é o quê? Dinheiro, né? Toda vez que eu tenho que aquecer o material, aonde que eu vou aquecer? Num forno, num alto forno, seja elétrico, seja a gás, tudo é dinheiro para chegar a altas temperaturas, porque qualquer material metálico eu trabalho com altíssimas temperaturas. Para chegar nessa temperatura eu gasto muita energia, seja elétrica, seja térmica, mas eu vou gastar. Então, processos geralmente realizados a frio, em trefilação, controle das propriedades mecânicas do material, pequenas reduções por passe, tá? Então, ele é um processo bem interessante, mas eu não consigo pegar um tubo com uma espessura grande e passar para uma espessura fininha. Eu tenho que fazer vários passes, tá? Excelente acabamento superficial. Por vezes, se faz necessário o que eu falei para vocês, o recozimento intermediário, tá? Quando a queda da ductilidade associada ao aumento da resistência provocada pela queda da conformabilidade, tá? Cada vez que eu encruo ele, eu ganho resistência mecânica, né? Ele fica mais duro. Só que todo material que aumenta a dureza, o que diminui? A ductilidade, tá? Então, às vezes, não é interessante eu ter um tubo super duro. Aí eu vou lá e boto ele em algum lugar e ele craquela, quebra. Né? Eu preciso, normalmente em tubos, eu preciso de uma certa ductilidade, tá? Então, eu posso fazer um recozimento final ou posso fazer um recozimento intermediário, tá? Porque se eu quero paredes muito finas, eu nunca vou conseguir passar uma única vez na minha máquina de trefilação. Eu vou ter que passar várias vezes. Então, nesse meio do caminho, entre um passo e o outro, eu posso fazer esse recozimento. Senão, cada vez que passa, ele fica mais encruado, mais encruado, mais encruado, até ficar muito duro e, consequentemente, pouco dúctil. E, Natália, Oi. e, Natália, é aquele tubo que é usado para vapor, às vezes ele, quando não está passando vapor, ele está frio, aí quando vem vapor, ele dá cara de estouro, aí entra a resistência dele, não é isso? Quando tu aquece o material, ele diminui a resistência.
Não, eu me refiro assim, ó, no caso, numa linha de vapor, né? Tá. Quando não tá frio, aí quando ele começa a botar vapor, ele começa a dar uns estouros, né? Aí, se não tiver uma boa resistência, ele acaba trincando, Tá, né? mas é Quebrando. que esses estouros, isso daí é um choque térmico que dá, Isso. tá? Porque eu tô pegando uma diferença de temperatura muito grande e ele dá um choque térmico, tá? E às vezes é por causa da dilatação. Materiais metálicos tendem a dilatar, tá, gente? Bastante. Então ele tá fixo. Vou lá, fixei ele numa parede, tá? Conforme eu aqueci, ele aumenta um pouco, tá? Então, os pontos de fixação têm que ser bem pensados. Se ele estiver muito fixo e ele tentar dilatar e não conseguir, o que vai acontecer? Ele vai quebrar, ele vai romper a fixação ali, né? Então, tem que ser um pouquinho maleável essa fixação, tá? Tem que ter para onde ele se expandir um pouco, tá? Porque se eu botar uma tubulação entre duas paredes lá, prontinha, quando ele aquecer, ele vai querer dilatar, não tem espaço, tá? Ele não vai conseguir quebrar a parede, então o que ele vai fazer? Vai romper a tubulação. Então, sempre que eu tenho essa diferença de temperatura, eu tenho que pensar na dilatação, porque ela acontece, né? Quanto mais longas as minhas tubulações, maior é a dilatação. Claro que não vai passar a aumentar 1 metro de tubulação, vai aumentar alguns centímetros, mas às vezes isso já faz diferença para romper. Depende de como eu fixei e do lugar que ele está. E também acontece os choques térmicos, tá? Às vezes é meio involuntário. Às vezes eu tenho que ligar aos poucos esse vapor, porque se passar com tudo, dá um choque térmico, o material praticamente fica craquelado, tá? Vocês nunca... É que o vidro, ele é muito mais frágil, a temperatura. Mas é uma experiência legal para a gente visualizar que a gente já não consegue com o material, porque a gente não consegue chegar a temperaturas tão altas em casa. Mas quem nunca aí foi servir água quente do café ou de alguma coisa numa xícara que estava em alguma pedra? Ninguém quebrou xícara, assim? Só eu? Não, já. Ou Térmica é o forma que mais também, quebra, né? tá? Forma também, Térmica é o que mais quebra. tá? Porque quando bota em cima de outro lugar, mesa, até o vidro, às vezes não tem problema, mas quando é pedra, a pedra tende a se manter gelada. E aí a xícara tá lá encostando gelado no fundo. Se tu bota água quente, o fundo, a xícara não quebra toda, o fundo sai direitinho, porque é bem aonde acontece o choque térmico. As paredes da caneca não acontece nada, mas o fundo sai inteirinho, como se tivesse cortado o vidro. Tá? É nessa situação, ou seja, o vidro está gelado e tu botou quente, ou já fiz também, tá? Foi péssimo, peguei uma forma de vidro do forno e larguei na pedra. E aí também saiu todinho fundo, assim, tá? Porque tá muito quente e tu botou no frio. E o lado contrário do frio por quente, tá? Já fiz essas duas proezas aí na vida. Mas foi antes desse conhecimento técnico todo aí, tá? Mas o choque térmico é real, tá? Real. E a dilatação também, tá? Então, por isso que às vezes eles começam com uma vazão bem pequenininha para aquecendo os tubos ao pouco. Isso não vai evitar a dilatação, porque quando aquecer todo, vai dilatar, mas evita o choque térmico. Ô, Natália, dilata bastante, né? Oi? E dilata bastante. Isso, cada um por vez aí. Não, é quando dá um choque térmico, dá uns estouros, né? Dá uns estouros. Não sei se vocês já escutaram também, mas às vezes dá estouro na... Quem tem casa com telhado, nunca escutaram os estouros da madeira em alguns dias muito quente? Não, madeira não. Da madeira ela faz também. Quando faz um dia muito quente, fica muito quente no telhado. Se fez um dia muito quente de noite, tá vento, a madeira faz... parece que tá estalando assim. Dá para escutar também. Quem falou também? Foi eu, Natália, Rafael. Fale-me. Não, eu estava falando sobre a dilatação. A gente, quando eu estava no estaleiro ali, chegava a dilatar uma junta 8 milímetros. É muita diferença, né? Se tem alguma coisa próxima e ele não conseguir expandir, ele quebra ao meio, né? E aí a gente fazia as montagens durante o dia, às vezes fazia hora extra, ia até 9 horas da noite, aí 9 e pouco da noite, quando começava a esfriar,
os pontos começavam a quebrar tudo, que ela começava a contrair de novo, né? Quebrava, dava cada Aqui estouro. até não é tão quente, mas só de pegar sol no lugar que é muito metal, aquece muito, né? E aí faz essa mudança de temperatura, é nítido, assim. Claro que não vai olhar e visualmente perceber, só que 8 milímetros já é muito, já solta um ponto em que está fixado, né? Eu percebi essa dilatação quando uma montagem chegamos no outro dia, estava desalinhado, né? Eu disse, mas foi montado certinho. Aí o que eu comecei a fazer? Eu pegava na junta, eu fazia um risco. Como a junta não estava soldada ainda, um risco se separava do outro, sabe? Sim. E aí foi onde eu vi que dava de 8 a 9 milímetros. Marcava ali e olhava, imagina. 10 milímetros é 1 centímetro. É muito para o metal andar. Às vezes o resto da peça não consegue acompanhar esse trabalho, tá? E principalmente quando eu tenho metais diferentes, aí que é o problema. Porque se é tudo com o mesmo metal, a tendência da dilatação é a mesma. Cada material tem um coeficiente de dilatação, tá? Alguns dilatam mais, outros menos. Isso é uma tabelinha pronta. Qualquer material metálico lá, tu procura na tabela e tem um coeficiente de dilatação. Quando tem o material, só não é o problema, porque ele dilata e contrai como um todo. Agora, se tu faz a ligação, né, principalmente a soldagem de materiais diferentes, aí que tá o problema. Porque se eles têm coeficientes de dilatação muito diferentes, a chance de dar problema é grande. Porque um vai dilatar de forma proporcional com o outro. Então, eles vão tentar se soltar, né? Vantagens, vamos voltar aqui. A superfície produzida é uniformemente limpa e polida, tá? Justamente por causa daquele contato que acontece ali na matriz, tá? Então, sai uma superfície com ótimo acabamento superficial. Por fluir nas propriedades mecânicas do material, a combinação com tratamento térmico adequada permite a obtenção de uma grande variedade de propriedades mecânicas, né? Com a mesma composição química. Então, eu posso encruar e depois fazer o recozimento, ou posso trefilar. É mais difícil trefilação a frio, mas pode ser feita, tá? Ou, se eu quero endurecer mais ainda, eu também tenho a opção de, depois de trefilar a frio, fazer mais um tratamento térmico, para aguentar mais resistência ou ter mais ductilidade, tá? Então, é bem comum um tratamento térmico de peças depois de trefiladas, tá? A gente chegou num patamar, tá, da mecânica, gente, que hoje a gente faz tratamento térmico basicamente em tudo, tá? O tratamento térmico, ele ficou muito fácil e de conhecimento geral, tá? Então, como hoje eu quero materiais muito específicos, quero material com essas propriedades, não existe mais um material impossível de se fazer. Existe uma combinação de processos. Se eu fizer só num processo, eu não consigo. Mas eu posso botar uma liga no meu material, lá na fundição, já resolvo algumas propriedades. Posso fazer tratamento térmico depois, resolvo outras propriedades. Então, hoje eu tenho uma combinação muito grande de opções, né? Hoje existem muitas ligas, muitas. Cada uma tem uma propriedade mecânica e foi se criando por causa das necessidades, né? Antes a gente tinha metais bases lá, algumas ligas. Hoje tem de tudo, né? Então eu praticamente consigo criar um material com as propriedades que eu quero. Se eu não for só na fundição na hora de fazer lá o metal, né? Lá do ferro gusa, que eu adiciono as ligas e tudo mais, posso arrumar mais um pouquinho no tratamento térmico. Outra vantagem, o material ele pode ser estirado e reduzido em seção transversal, né, mais do que em qualquer outro processo. Reduzidas tolerâncias dimensionais, tá? Então, eu consigo tubos com uma tolerância dimensional muito precisa. Isso é bem interessante, tá? Ficando apenas através da laminação a frio. Tá? O processo que tem melhor tolerância dimensional, que eu consigo prever as dimensões com melhores propriedades, é a laminação. Depois vem a trefilação. Vou mostrar um videozinho para vocês aqui. Acho que esse é sem som, o próximo tem som. Entra o meu material, então, em contato ali, ó,
com a minha matriz, tá? Ele secciona os metais pra gente ver. Entrou o mandril, tá? Para guiar esse tubo e também, né? Para... Reparem nesse momento aí, ó. Entra um mandril que se expande, tá? Do lado contrário, para não precisar de uma garra. Em vez de ter uma garra que segura e puxa o material, eu boto um mandril que é mais largo e vai puxar, tá? O mandril que entra aqui, esse que tá o mouse, ele só serve para tracionar, não para guiar. O mandril que guia o material e, ó, faz que aqui diminua a parede dele é este daqui, tá? Antigamente eu trabalhava com garras, pegava o material e puxava. Hoje eu faço esse mandril também que volta, mas ele serve só para que a tração aconteça, tá? Repararam a diferença de espessura ali de um para o outro? Deixa eu botar de novo. Tá? Aqui a minha matriz, então. Esse aqui é só o suporte da minha matriz, tá? Natália, o esquema de 40 para deixar para 20, até quanto pode reduzir? Depende da espessura, depende do material e depende quanto tu quer chegar. Aí tem que calcular quantos passes. Isso aí é outra etapa, né? Mais adiante. Outra etapa. É que os cálculos para trefilação, eles são bem chatinhos, gente. São bem complexos, assim. A gente vai ver alguma coisa, assim. Em trefilação, eu entro, ó. Reparem na diferença. Ele para aqui, ó. Fica na guia da matriz e faz com que o material chegue aqui, tenha que diminuir a espessura. Mas é muito delicada essa diminuição, tá? Na parte de trefilação e extrusão até um pouquinho menos, mas na parte de trefilação a gente se atenta aqui a entender o processo, né? E vantagens, desvantagens, mas a parte de cálculo ela é bem complexa. A gente levaria algumas aulas para ver tudo, tá? Então é mais interessante a gente ver o processo, né? E caso se entre na parte de trefilação, aí tem que estudar um pouquinho mais a fundo depois, tá? O que é a fieira? Fieira é o dispositivo responsável, né, pela trefilação. Deixa eu diminuir a telinha aqui. E forma do produto trefilado, tá? Compondo todos os equipamentos trefiladores. A fieira apresenta 4 zonas distintas, que são zona de entrada, zona de redução, zona cíclica e zona de saída, tá? Essa é uma imagem. Em azul, eu tenho a minha matriz, tá? E aqui, ó, é aquela parte do contato do material com a matriz, tá? Isso daqui é difícil de calcular certinho, tá? Porque eu quero reduzir o máximo possível, né? Eu não quero que reduza pouco, senão eu tenho que passar várias vezes. Só que existe um limite máximo de redução, tá? Porque se eu reduzir muito, a minha matriz, né, essa parte aqui que eu chamo de fieira, ela não dá conta. Então, o que acontece? Aqui, ó, começa a se acumular material, tá? Vai ficando material acumulado e vai formando rugas, sabe? Quando a gente vai passar o rolo em alguma coisa, né? Vai acumulando material, vai sobrando material, ele vai enrugando até que eu não consigo mais forçar a passagem dele, tá? É isso que acontece quando eu ultrapasso o limite. Eu quero que isso daqui ande sempre de forma uniforme, né? Passando aqui, não se acumulando material aqui, tá? Então, eu tenho ponto de lubrificação, essa parte aqui é lubrificada para ajudar essa deformação, tá? A primeira é a zona de entrada. Zona de entrada eu não tenho contato, tá? Do material e da matriz. É apenas a parte em que o material já está dentro da matriz, ó. Reparem que aqui começa a matriz, o material está dentro, mas ele não encosta ainda. Ele só está sendo guiado. Aqui, ó, é a zona crítica, que é a zona de redução, tá? Que o material vai chegar num diâmetro maior, vai ter o contato direto aqui, ó, com a minha matriz e vai começar a reduzir. Existe um ângulo crítico aqui para a gente trabalhar. É este ângulo que a gente vai aprender, tá? E aí a gente consegue ter uma noção dos passes, Pedro,
para a gente ter uma ideia de quanto eu posso fazer ali. Essa é a parte mais importante, tá? Porque se eu ultrapassar esse ângulo, vai travar aqui, vai começar a sobrar material e vai travar todo o meu processo, tá? Depois vem a zona cilíndrica. A partir desse ponto, onde começa a zona cilíndrica, eu já não tenho mais deformação. Ela só vai, né, terminar de configurar ali a sua geometria. Vai praticamente só guiar, né, fazendo com que ele saia ali direitinho, mas não acontece mais a deformação. A deformação acontece toda na zona de redução. A zona de saída, eu já perdi o contato, ó, já não tem mais contato do material com a matriz, é só para guiar a saída e depois ele sai, tá? Então aí eu tenho o diâmetro final. Olhem as geometrias. Eu posso fazer as mais diferentes geometrias, tá? Não precisam ser apenas círculos. Eu posso fazer outros tipos, tá? Posso fazer qualquer tipo. Pode ser vazado, pode ser maciço, tá? Quem vai determinar essa minha geometria aqui? A matriz. Se a matriz tiver um formato quadrado, quando o tubo passar, vai sair quadrado. Se a minha matriz parecer essa aqui, parece uma engrenagem, vai sair com esse formato, tá? Materiais. As fieiras comumente são construídas com diamante industrial, tá? Que é um material super duro, ou um metal duro, tá? Normalmente é os mesmos materiais utilizados por ferramentas, tá? Lá em usinagem, ferramentas com alto teor de carbono. Tá? Aqui alguns exemplos, então, de matrizes, tá? De material extremamente resistente. Cada uma tem uma geometria, ó. Tem o quadrada, tem o losango, redonda, fininha, tá? Posso fazer ali a geometria que eu quiser. Máquinas de trefilar podem ser classificadas segundo 2 grandes grupos, tá? Máquinas de trefilar sem deslizamento e com deslizamento. O que difere uma da outra? As máquinas de trefilar sem deslizamento possuem um sistema de tração, tá? Que conduz o fio através do furo da fieira, tá? Que é da minha matriz ali. Constituído por um anel tirante que acumula o fio para após permitir a sua saída, né, para a segunda fieira. Então, é bem comum eu ter fieiras, né, o processo ali de redução em sequência, tá? Não vou tirar, quando eu estou fazendo arame mesmo, eu preciso de arames muito longos, então não dá para eu passar todo um arame, bobinar ele e depois passar de novo no mesmo equipamento. Então, o que eu faço? Eu boto máquinas em sequência, eu nem deixo bobinar todo, ele sai de um, passa por uma bobina, mas dá 2 voltas só e já entra em outra fieira. Aí, assim, ele vai de fieira em fieira para chegar na redução final lá que eu quero, tá? O processo se repete até o fio ser acumulado na bobineira, né? Que é lá no final, quando ele já tem a dimensão que eu quero que ele fique. Então, aqui um exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha primeira fieira, tá? Então, o meu arame com dimensão maior, tá? Sai lá da minha desbobineira, né? Na verdade, é uma bobina que eu vou desenrolar com arame espesso. Vou passar ali para uma rondana só para guiar, tá? Passa pela minha primeira fieira, que é ali aonde vai acontecer a redução. Esse símbolozinho aqui representa, né? Toda a trefilação acontece aqui, tá? Então, depois que ela tá aqui, ela passa por um anel tirante acumulador, tá? Porque não tem como eu conectar direto. Se eu conectar direto, se eu fizesse assim, ó, pegasse na saída aqui e conectasse, existe a grande probabilidade dele torcer, tá? E um processo travar o outro. Então, sempre tem esses anéis tirantes e acumuladores, tá? Que é para ele dar 1 ou 2 voltas no máximo e depois se posicionar direto na próxima fieira. Nunca acontece de forma linear isso aqui, tá? Então, ele entra na primeira na fieira, passa por esse anel, né? E entra na segunda roldana. A segunda roldana vai encaminhar para a entrada da primeira fieira. Passou pelo segundo anel, terceira roldana, né? E poderia entrar numa terceira fieira até que fosse necessário. Neste caso aqui são só 2 passes, só tenho 2 fieiras. Então botei uma rondana aqui e outra aqui, né?
para direcionar a minha bobinadeira, né? Então, ele vai ser enrolado novamente, só que agora com uma dimensão menor, né? Com a que eu especifiquei depois do fim do processo. Aqui um outro exemplo, tá? Aqui ele só tem um único passe, ó. Vou passar, então, ela vai rodar no sentido horário, sai da minha bobina, né? Entra na fieira, diminuiu a espessura, depois ele é bobinado novamente, ó. Aqui uma imagem, então, frontal da minha bobina, ou desbobina, ou bobina. As duas são bobinas, só que uma vai ser enrolada e a outra desenrolada. Então, essa é uma figura um pouquinho melhor, mostra, então, toda ali a máquina, né? Máquina de estiramento de arame no sistema acumulativo, tá? Então, ele acumula parte do arame aqui numa bobina e depois anda para a segunda, tá? Mas é sempre de forma sequencial. A ponta do arame, depois de sair de uma matriz, é enfiada num olhal, né? No topo aqui do tambor, então depois que ele sai de uma matriz, ele passa aqui, sobe para o topo do tambor, né? Passando por uma polia de guia para a matriz seguinte. E assim vai passando de matriz em matriz, ou fieira em fieira. Já as máquinas de trefilar com deslizamento, tá? Utilizadas na trefilação de fios pequenos sem diâmetro, possuem os seguintes princípios de funcionamento. O fio, ele parte de uma bobina num recipiente denominado desbobineira, que é aquela bobina que vai ser desenrolada, tá? Passa por uma roldana e se dirige alinhado à primeira fieira, tá? Na saída dessa primeira fieira, o fio é tracionado para o anel de tirante, no qual ele dá um certo número de voltas, né, em forma de hélice cilíndrica ali, tá? De modo que no qual o início da hélice, o fio é alinhado com a primeira fieira e no fim da hélice com a segunda. O número de voltas, tá, ou espiras, quando eu tenho uma bobina, cada volta se chamam espiras, tá? No anel, depende da força de atrito necessária para tracionar o fio através da primeira fieira. O movimento do fio de forma de hélice provoca, né, o seu deslizamento lateral ali no anel. Já nesse segundo anel, o fio passa pela segunda fieira, portanto, girando a uma velocidade maior, né, que a primeira do primeiro anel. O sistema prossegue dessa forma para as demais fieiras, tá? Então, nesse método aqui, eu tenho, né, diferentes tamanhos de bobinas aqui. Então, se eu tenho diferentes tamanhos, eles vão passar, né, por bobinas com velocidades diferentes, tá? Eu tenho fieiras com velocidades diferentes. Por quê? Aqui, ó, entra um material com um diâmetro, né? E sai com um diâmetro menor. Ele fica mais longo. Como o fio fica mais longo, para manter o fluxo coerente, na próxima fieira eu tenho que aumentar a velocidade, tá? Para chegar junto. Senão, vai começar a acumular material demais na minha bobina, tá? Então, na primeira fieira eu tenho uma velocidade. Quando entra na segunda fieira, essa velocidade aumenta, tá? Para compensar o alongamento que o fio teve. Na terceira fieira, essa velocidade aumenta mais ainda, porque se alongou mais ainda. Então, toda vez que passa por uma fieira, o arame ele se alonga e para compensar esse fluxo, né? Quando entra na segunda fileira, entra com uma velocidade maior. Tá? Então, tem um exemplo aí com um deslizamento. Arames, às vezes, eles passam por várias fieiras sequenciais, tá? Como, por exemplo, essa. O desgaste da fieira, vamos falar sobre isso. O desgaste da fieira, ele deve se manter o mais homogêneo possível, tá? Para que isso seja possível, cria-se um movimento rotativo relativo entre a fieira e o fio. Quando esse fio sai da bobina inicial, esse já apresenta um movimento, né? Resolvendo o problema. Mas caso não resolva, a ação citada deve ser providenciada, tá? É comum também eu, às vezes, trocar as fieiras, porque elas vão ter desgastes diferentes, a primeira, da segunda, da terceira, então tem que cuidar, né, o desgaste e acompanhar, porque elas nunca vão desgastar, né,
Da mesma forma, as primeiras fieiras sempre têm um desgaste maior que as últimas. Sobre os sistemas de lubrificação, tá? Que são fundamentais aí na trefilação. As máquinas de trefilar podem ser classificadas quanto ao sistema de lubrificação. Podem ser máquinas com sistemas de imersão, tá? Fieiras e anéis imersos, e máquinas com sistemas de aspersão, que aí são jatos, né, de lubrificante na minha fieira. Os dois aqui, tá? O que é a máquina de sistema por imersão? Então, a fieira, tá? Toda a parte ali que eu tenho a minha matriz fica submersa, mergulhada no meu fluido. E vai passando o fio ali, tudo imerso, tá? Essa é uma opção. A outra opção é não ser submerso e eu ficar mandando jatos, né, de lubrificante na minha matriz em contato com o meu material, tá? Vantagens e desvantagens. O processo imerso é bem melhor, tá? Flui de forma melhor. O desgaste da minha fieira é menor, tá? Então, eu consigo um equipamento sempre muito bem lubrificado e ele funciona melhor, tá? A gente sabe que equipamentos mecânicos, quando bem lubrificados, né, eles têm menos desgaste e aumentam a sua performance. Só que qual é a desvantagem? Palpites. Imaginem a desvantagem de uma matriz lá da fieira ser dentro de um fluido lubrificante. Acho que no acabamento, não é? Acabamento do quê? Não te entendi. Acabamento do arame, no caso? Não, no acabamento não faz diferença nenhuma. Inclusive, melhora a qualidade superficial, porque eu não tenho desgaste entre a matriz e o material. Pense de forma prática. Consumo do lubrificante. Muito lubrificante, e principalmente a manutenção, gente. Vocês não conseguem, né? Primeiro que é difícil de acompanhar o desgaste, porque está imerso. Segundo, a manutenção. Imaginem se tem que fazer manutenção nessa fieira. Eu tenho que tirar todo o lubrificante, né? Depois fazer. Então, é mais difícil de cuidar e é muito mais difícil, né? De manter a manutenção. Porque o jato, eu cesso o jato e vou ali, né? E mexo na minha fieira. Cesso, vejo se está tudo ok, vejo se está desgastado. Quando está imersa, eu não consigo cuidar. Eu tenho que fazer a manutenção periódica. Só que para isso eu tenho que tirar, né, dessa imersão. Então, tenho que tirar todo o lubrificante. Depois boto de novo, tá? Então, ele é melhor, mas ele é bem chatinho de manter a manutenção, tá? E tem que levar em conta os dois casos aí. Processo de trefilação. A sequência do processo de trefilação, né? Na máquina, então, de trefilação, ela já foi descrita. E cabe a seguir fazer algumas considerações sobre o processo e tratamentos complementares, né? No controle de todo esse processo. Posteriormente, podem ser feitos, né, tratamentos químicos e mecânicos. A preparação da matéria-prima a trefilar, né, se dá em operações de trabalho a quente. Então, eu posso preparar meu material antes dele entrar na trefilação. O aumento da temperatura provoca a formação de camadas de óxido na superfície dos materiais. Esses óxidos devem ser removidos antes da trefilação, para que não contaminem o produto a ser trefilado, tá? Então, às vezes, eu faço tratamento térmico no meu material. Não é trabalho a quente, tá? Eu pego o meu material, faço um tratamento térmico para melhorar as propriedades, aí ele esfria normalmente, depois eu faço a trefilação, tá? Então, é um preparamento da matéria-prima, não é trabalho a quente, tá? Ficou entendida essa diferença? Sim, tá? Só que todo tratamento térmico, isso vocês vão ver mais à frente. Por enquanto, a gente só fala deles e o que cada um proporciona. Só que, quimicamente, acontecem alguns problemas nos tratamentos térmicos de materiais metálicos, tá? Porque o material metálico, quando ele é aquecido, ele tende a se oxidar. Existe uma facilitação na oxidação, tá? E aí se formam pequenas camadas de óxidos, tá?
pequenas somagens, digamos, de ferrugem na superfície do meu material, tá? Não é interessante, neste tipo de processo, eu trefilar direto sem tirar esse óxido, porque lembram lá da figura da fieira, que ela passa para dentro de uma matriz? O que vocês acham que vai acontecer com o óxido quando entra na matriz? Vamos olhar a figura aqui. Pode trancar o processo, né? Pode trancar o processo. Deixa eu achar a imagem das entradas aqui. Olhem aqui, tá? É um óxido. São impurezas que vão estar na superfície. O que vai acontecer quando chegar aqui, ó? O óxido vai se soltar e ele vai começar a acumular aqui. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Material acumulado aqui vai fazer com que aconteça mais atrito, não vai deixar passar, né? Com facilidade com o que deve passar, tá? Então, é comum eu fazer uma primeira, digamos que, decapagem no meu material. Vai passar por uma fieira, mas não é uma fieira para diminuir o diâmetro aqui, é uma fieira para tirar, desencapar, tá? Essa camada de óxido. Isso é bem comum de acontecer, tá, gente? Vou voltar lá para o meu slide. Para proceder na retirada desses óxidos, 2 processos são utilizados, tá? A decapagem e a rebarbação. A rebarbação se dá por operações de usinagem, tá? Sendo mais custosa financeiramente, é mais caro, porém oferece melhor acabamento e tolerâncias. Então eu vou usinar, tá? A superfície do meu material. É mais caro, mas é melhor. A decapagem consiste na remoção dos óxidos através do uso de processos químicos em 3 etapas. Esse é o mais comum, tá? O material sofreu tratamento térmico e eles vão lá e mergulham, às vezes é a própria bobina, se eu tenho arames, mergulha a bobina dentro, né, de soluções químicas, porque aí o óxido se solta, tá? É bem comum de ver isso, mergulhar o material e depois mandar trefilar. Imersão dos fios em tanques de solução ácida, é um ácido que tu mergulha ali o metal e o óxido se solta. Aí depois eu tenho que fazer a lavagem, tem que tirar esse óxido, porque se tu deixar ele vai ficando corroendo. Tem que lavar, né, dar um jato de água fria ou mergulhar e depois lavagem adicional com água aquecida, contendo alguns aditivos, porque só lavar na água fria não tira todo o ácido, tira a maioria. Mas aí eu mergulho também numa água morna e com alguns outros produtos, que é para o ácido sair com certeza dentro do meu material. É que nem produto químico, gente. Às vezes a gente usa até para casa alguns produtos químicos. Momentaneamente ele é bom, só que se tu deixar ele lá, ele vai corroendo tudo. Então tu tem que retirar ele, tá? O mais comum é por remoção de oxidação com produtos químicos, tá? Então aqui um exemplo, ó, de bobina, foi enfiado todinho dentro de um tanque, né? Com um ácido, depois água fria para tirar e depois água morna com alguns outros produtinhos lá para retirar totalmente o ácido. Tratamento térmico de recozimento, tá? Aí é depois. Devido à quantidade de passes na trefilação, o grau de encruamento do material aumenta, certo? Elevando a resistência mecânica, mas em contrapartida, aumento da resistência mecânica e aumento da dureza sempre proporciona uma diminuição da ductilidade. Então, o material fica resistente, mas ele fica muito duro. Ele já não dobra mais. E para um arame, isso não é interessante, né? Não poder dobrar um arame. Acima de um certo grau de encruamento, não é possível, né, prosseguir com a trefilação. Então, no meio do caminho, eu faço um tratamento térmico de recozimento. Eu dou uma aquecida no material, deixo ele resfriar sozinho, e aí tira aquele encruamento que se criou, né, devido aos vários passes de trefilação. Lubrificação na trefilação. Tem a ação lubrificante, né, reduzir o atrito entre o material e a fieira, e também o lubrificante, ele tem uma ação de refrigerante, tá? Isso é legal, gente, porque quase em todos os componentes mecânicos, o fluido se chama fluido lubrificante,
tá? Mas ele não tem a função apenas de lubrificar. Ele tem a função de refrigerar. Aonde acontece o contato direto com a matriz e com o material, ali aquece, tá? Qualquer coisa que tu friccionar muito, gente, uma mão na outra, não começa a aquecer. Toda vez que tu proporciona um atrito, o atrito gera aquecimento. Então, o lubrificante, ali quando eu tenho mais quantidade, além de lubrificar, ele vai resfriando, né, ali o contato, tá? Por quê? No material, quando eu tenho aumento da temperatura, eu tenho diminuição da resistência mecânica. Então, começa a aquecer muito e esfregar um no outro, meu material ele vai desgastando consideravelmente. Então, o fluido lubrificante, né, tem essas duas funções. Em motores, é muito comum os fluidos lubrificantes terem esses dois cargos, lubrificar e refrigerar, tá? Defeitos dos produtos trefilados. Os defeitos relacionados à fieira podem provocar marcas nos fios, tá? Então, anéis de trefilação, marcas circunferenciais e transversais. Quando o meu arame ele tá marcado, tá? Isso é o quê? Desgaste no cone de trabalho, provocando operações com fios metais mais moles, tá? Então, eu posso ter ou a minha matriz, ou lá o meu pulsão, meu mandril, com algum desgaste, tá? O fio tem que sair polido. A partir do momento que sair com riscos, com ranhuras, quer dizer que ou a matriz, né, ou o meu mandril, ele tem algum desgaste. E esse desgaste está, digamos que, arranhando o meu arame, o meu fio, o meu tubo, tá? Então, é de forma visual que a gente consegue acompanhar ali a minha matriz. Uma hora ela vai se desgastar, né? Uma hora ela vai começar a perder as dimensões e a gente vai ter que trocar. Marcas de trefilação, tá? Esses riscos e ranhuras que eu falei para vocês. Rugosidade, decorrentes de erro na operação, aí já é diferente. Quando tem riscos ou ranhuras, quer dizer que ou a minha matriz ou o meu mandril tá desgastado, tá? Chegou no momento que eu tenho que trocar, tá? Quando ele tem rugosidade, parece que ondinhas, tá, gente? Fica rugoso. Aí não é problema na matriz nem no mandril. É problema no processo. Ou seja, eu estou fazendo uma redução muito grande de material, tá? Quando eu boto mais material ou quero diminuir muito material em um único passe, o material sai enrugado, tá? É outra característica. Aí é problema no processo, tá? Nos cálculos lá, na quantidade de material que eu estou alimentando. Então, são coisas que visualmente a gente já consegue prever o defeito. Trincas, tá? Que variam desde quebra até fissuras superficiais, provocadas por vários fatores, tá? Normalmente, quando tem quebra ou trincas superficiais, esse tipo de defeito, tá? É por outro problema. Ou é impureza, tá? O meu material que está entrando tem muitas impurezas, então essa impureza vai se acumulando e gera uma trinca lá, tá? Pode ser o quê? A desoxidação, o processo de decapagem pode estar sendo mal feito. Posso não estar lavando direto meu material, e aí eu tenho o óxido dele, aí começa a gerar isso. Ou é impureza no meu material, tá? Não tenho material de boa qualidade para estar entrando na minha trefilação, e aí sai com problemas de trincas ou fissuras, ou, tá, o meu fluido lubrificante está inadequado, tá? Quando o meu fluido lubrificante está faltando fluido lubrificante, a deformação ali sem lubrificação acontece de forma muito severa. Então, provoca microtrincas no material. Depois que passa na minha fieira, essa microtrinca pode ser só uma trinca superficial ou pode provocar uma ruptura mesmo. Tá? Então, defeito na lubrificação também pode gerar trincas no meu material. Também devem ser considerados defeitos que podem surgir no processo de preparação da laminação e por extrusão, tá? Tal como achatamento da secção, dobras longitudinais, defeitos nas extremidades, riscos longitudinais, tá? Mas aí é defeitos provenientes dos processos anteriores. Tá? Sempre que eu faço um processo com defeito, esse defeito vai, né, caminhar junto com todos os processos que ele está sendo feito. Etapas do processo. Então, como de fato acontece, né,
o processo ali de trefilação? Primeiro eu vou ter o fio máquina, que é a minha matéria-prima, tá? O meu fio lá espesso. Depois eu vou fazer a descarrapação desse meu fio máquina, que nada mais é que o mergulho dele no ácido, tá? Depois do mergulho, ou se for por usinagem, depois eu também tenho que fazer, tá? A lavagem. Por quê? Se eu botei ácido para decapar, tem o ácido, então tem que lavar. Se eu fiz por usinagem também, porque se eu usinei, o material que saiu, né, vai ficar ali acumulado, então eu tenho que lavar para tirar o excesso de material acumulado. Depois eu tenho que fazer o recobrimento, tá? O recobrimento às vezes pode ser por óleo, tá? Porque todo material metálico ele tende a oxidar, então eu mantenho ele sempre lubrificado. Se não for com óleo, foi, por exemplo, com óxido que eu fiz a decapagem, eu lavo, né? Depois eu lavo com água quente, mas eu tenho que esperar secar. Não posso deixar entrar ele com água, porque quando entrar com água, vai cair a água, vai se acumular na entrada a água e vai misturar a água com o fluido lubrificante. Aí ferrei com o meu lubrificante, tá? Então, depois da lavagem, eu tenho que secar esse meu material. Não pode entrar com água, tá? Se eu mergulhar ele num óleo depois, tudo bem. Mas se for lavado com água e produtos, tem que secar para não contaminar o fluido lubrificante. Então, a matéria-prima, o fio máquina, né? Entra, depois eu tenho a decapagem ou mecânica ou química, lavagem com água corrente, recobrimento, né? Normalmente por imersão em leite de cal, para neutralizar os resíduos ácidos, tá? É só um outro dispositivo para tirar os ácidos. Se eu fiz decapagem por usinagem, não preciso me preocupar com isso. Secagem, tá? Para tirar de todo o material que não seja fluido lubrificante, para não contaminar o meu fluido lubrificante. E depois eu faço a trefilação, né, propriamente dita. Ocorrem a seco, né? A entrada do material é seco, depois que eu vou ter, então, a ação do fluido lubrificante para lubrificar e para refrigerar. Vou mostrar um videozinho para vocês aí. Trefilação. Na trefilação, é necessário que o material metálico passe por uma matriz para ter o seu diâmetro diminuído e seu comprimento aumentado. A grande diferença de extrusão e trefilação está no fato de que, ao invés de ser empurrado, o material é puxado. Além disso, a trefilação é normalmente realizada a frio. Por esse processo, é possível obter produtos de grande comprimento contínuo, seções pequenas, boa qualidade de superfície e excelente controle dimensional. Na trefilação, os produtos mais comuns são as barras com diâmetro inferior a 25 mm, arames e os tubos. A barra que deve ser trefilada é chamada de fio-máquina. Ela deve ser apontada para facilitar a passagem pela fieira e preso por garras de tração que vão puxar o material para que ele adquira o diâmetro desejado. A fieira é uma ferramenta cilíndrica que contém um furo no centro por onde passa o fio e cujo diâmetro vai diminuindo. Assim, seu perfil apresenta o formato de um funil. A razão da presença desse ângulo, geralmente maior que o ângulo de trefilação, é facilitar a lubrificação e, consequentemente, a passagem do material. A lubrificação é necessária para facilitar a passagem do metal pela fieira, a fim de diminuir o atrito entre o fio e o cone de trabalho. A fieira é constituída de material duro para fios de diâmetro maior que 2 mm ou diamante para fios de diâmetro de até 2 mm. Esses materiais são usados para que a fieira possa resistir às condições severas e grandes solicitações, características desse processo. O atrito que ocorre durante a deformação por trefilação pode ocasionar a rugosidade superficial do produto, desgaste da ferramenta, o aumento da força e o aumento da energia necessária para a deformação. Por isso, a escolha do lubrificante adequado é considerada uma das dificuldades que existem em qualquer processo, e ela se baseia em alguns parâmetros, como o material da máquina do ferramenta do fio, a velocidade e a temperatura do processo. Logo, o lubrificante deve apresentar efeitos favoráveis em relação ao atrito, em relação ao desgaste e acabamento final. Ele também deve promover o escoamento plástico e aerodinâmico. Também deve permitir ou adicionar o material produzido às propriedades desejáveis. Vamos conhecer agora um pouco do processo de trefilação na prática.
O que temos aqui é um estoque intermediário de fio-máquina. Quando o fio-máquina que está sendo processado está próximo de acabar, o operador faz uma solda e não deixa o processo parar. Ou seja, é um processo contínuo. Esse movimento de rotação já faz parte do processo de decapagem mecânica, que é feita na própria máquina. Durante todo o processo, o fio-máquina é exposto a alguns movimentos e a alguns roletes, no qual ajuda na eliminação da carepa na sua superfície. Como exemplo, ele passa por um rolete ali embaixo, sobe, é submetido a mais uma tração e desce. Toda vez que ele passa por um rolete, como esse que estamos vendo, é uma tentativa de eliminar um pouco da carepa de sua superfície. O que temos aqui é um bag de carepas. Toda a carepa que é processada é adicionada ali, como se fosse um lixo. Aqui é uma câmara de lixamento, ó, dá para ver a faísca. A segunda câmara de lixamento. Posso ter alguns processos intermediários. Lixamento, recozimento. Aqui o fio-máquina basta eu botar no está meio do passando meu pelo processo. seu primeiro banho. Entrando. Está submetido ao salcarreador, para agredir um pouco mais a superfície e tirar o restante de carepa restante. Aqui é o momento onde o fio-máquina passa pela sua estufa para secar todo o salcarreador do processo anterior. Esse é decapagem Esse aqui é o química que momento acontece de forma onde contínua. No o processo também, fio-máquina às vezes é manual. exposto ao sabão e está entrando no bloco de redução. Ele é tracionado mais uma vez. Este aqui são os blocos de redução. Cada bloco desse tem um jogo de fieira e um bloco onde o fio-máquina se enrola para que haja um melhor resfriamento. Este aqui já é o fio-máquina transformado em arame, já saindo no seu diâmetro final, entrando na máquina de estocador, onde já é um produto final. Onde ele já vai se acomodando. O produto é entregue assim ao cliente. E o estocador é como se fosse um refil. Ele volta. Onde é usado nos próximos processos. Ali atrás podemos notar um arame um pouco mais fino. Ou seja, é processado bem mais rápido do que esse que nós acompanhamos agora. Só para a gente ter uma noção de como é a diferença. Cada Para a processo trefilação contínuo produz, né, propriamente um dita, diâmetro existem diferente dois de tipos arame. básicos de máquina de trefilar. A máquina de trefilar sem deslizamento e a máquina de trefilar com o deslizamento. Na máquina de trefilar sem o deslizamento, o fio é tracionado, ou seja, puxado, e depois de passar pelo furo da fieira, ele vai para um anel tirante que acumula o fio antes de liberar a sua movimentação em direção a uma segunda fieira, onde o processo se repete. Isso é feito quantas vezes forem necessários para obter a bitola desejada para o fio. Ao término desse processo, o fio é enrolado em uma bobinadeira. Já a máquina de trefilar com deslizamento, ela é usada para a trefilação de fios metálicos de pequeno diâmetro. Nela, o fio parte de uma bobina, passa por uma roldana e segue alinhado até a primeira fieira. Na saída da fieira, o fio é tracionado por um anel tirante e é enrolado nele com um número de voltas que depende da força de atrito necessária para tracionar o fio através da primeira fieira.
Os produtos trefilados apresentam alguns efeitos típicos, como, por exemplo, o diâmetro escalonado, que é causado por partículas duras retidas na fieira e que se desprendem depois. Também temos a fratura com trinca, que é aberta em duas partes, causadas por trincas de laminação. E ainda a ruptura tassacone, que é causada pela redução pequena e o ângulo de fieira muito grande, com acentuada deformação da parte central. A tensão aplicada na trefilação ela é dada pela seguinte fórmula. Isso aqui a gente vai ver agora, as equações. A gente falou, né, do ângulo de entrada ali, que é a zona que acontece a deformação, tá? É a parte mais crítica do processo. Modos de deformação na trefilação. Se o ângulo de abordagem, que é aquele ângulo de entrada, tá, da fieira, for superior a um certo ângulo crítico, ocorre um cisalhamento interno do material, separando-se uma zona que se adere à fieira e forma uma falsa matriz, tá? Basicamente acontece o enrugamento do material, acumulação... Meu áudio está baixo? Acho que não, acho que o meu tá normal. A acumulação do material ali na entrada e depois, né, impede o processo para sair, tá? Então, aquele ângulo de entrada a gente consegue calcular, tá? E ele se dá por essa equação, tá? Então, anotem essa equação, por favor. Ele é ângulo crítico de entrada. Eu não posso ultrapassar este ângulo, tá? Como que é essa equação? Ela é a raiz, né, de 3 dividido por 2 vezes ln. ln é neperiano, tá? Isso é uma função que tem na calculadora, ln, tá? Dividido, a parte mais importante é as áreas. Área 0 é área de entrada do material. E área 1 é área de saída do material. Então, se eu calculei a entrada, se meu material ele entra com 10 centímetros de diâmetro e sai com 8, eu tenho que calcular, então, essas duas áreas para fazer, então, o ângulo crítico máximo. Tá? Existem valores de ângulos que eu não posso ultrapassar, senão eu vou ter a acumulação do meu material. Isso é equação de ângulo crítico, o nome? Ângulo crítico. E o ângulo de abordagem, o ângulo que a gente vai usar, não pode ser maior que este ângulo crítico. Anotado? Sim. Tá? Isso eu vou falar para vocês. Se o ângulo de abordagem exceder, né, esse valor de crítico, vai existir, então, a zona morta, que é aquela parte que vai acumular lá na entrada e não vai acontecer a deformação. Vai acontecer o travamento posterior do meu processo, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um fluxo normal, tá? O fluxo está acontecendo. Aqui eu tenho formação, ó, de zona morta. Meu áudio... Aqui eu tenho a formação de zona morta. O material começa a se acumular. E aqui eu tenho descascamento, tá? Como a matriz aqui é reta, o descascamento acontece para fora. Eu estou praticamente usinando o meu material. Ou vai acontecer o descascamento e eu estou estragando o material, ou vai acontecer a acumulação do material lá na entrada da minha fieira e ele não vai conseguir dar sequência. Tá? Existe um jeito de calcular a carga de trefilação, mas ela é uma equação meio complexa, tá, gente? Então, a gente não vai entrar com ela porque precisa de alguns pontos que a gente não tem fácil acesso de calcular, tá? Como, por exemplo, tensão de escoamento média à tração uniaxial, tá? Teria que encontrar matematicamente esse valor. O que eu falei para vocês sobre as tensões? As tensões médias, tensões básicas, existem, né, tabelas que a gente encontra. Facilidade, tensão de escoamento, tensão à tração, tensão à compressão. As tensões básicas existem tabelas. Essa é a tensão média de tração
Uniaxial, ela é muito pontual e não é fácil de a gente achar, tá? Então, é difícil de achar esse valor. Então, não tem por que a gente equacionar, né, um valor que vai ser difícil de encontrar. Assim como o coeficiente de atrito. O Mi desta equação se chama coeficiente de atrito, tá? E eu tenho que fazer uma análise do material que está entrando, o material da matriz e o lubrificante que eu vou usar. Correlacionando esses três, eu consigo achar o coeficiente de atrito. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês. A parte de trefilação, a gente tem que entender todo o processo, como ele funciona, os passos a passos, que tipo de opções de equipamento eu tenho, com deslizamento, sem deslizamento, como que pode acontecer a lubrificação por imersão ou por jato, tá? Mas a parte de cálculo ela é meio complexa, então a gente não vê, tá? Porque levaria uma disciplina inteira dela. Opa, mandou meu slide. No caso de trefiladoras múltiplas, oi? Dá para tu voltar que tava assim, tava ruim meu áudio, aí eu não consegui copiar aquela aqui, forma. Essa parte de equação que eu estava falando, que ela é muito complexa, né? Não, a outra. Qual? A pequenininha, a forma pequenininha que eu tava ruim meu áudio, eu não consegui. Tá. Esta aqui. Isto. Tá? Esse ângulo aí é o ângulo crítico que a gente pode ter, então, ali na minha fieira, tá? Um ângulo maior que esse crítico vai dar defeito no meu material de saída, com certeza, tá? Então, a gente não pode ultrapassar esse ângulo. Léo, obrigado, Natália. Merece. Léo, ok. Essa equação aqui eu trouxe para mostrar para vocês, mas a gente não vai utilizar isso que eu falei, tá? Não é o problema de calcular ela. Calcular a gente vai fazendo passo a passo, a gente calcula, tá? O problema é obter os valores. Não existem valores tabelados, são valores de difícil cálculo, tá? Então, na trefilação, a gente não vai se atentar ao cálculo de carga. Então, a gente vai deixar lá para o projeto. A gente vai se atentar é entender o processo, como que ele funciona passo a passo, que tipo de equipamento eu tenho, com deslizamento e sem deslizamento. Sem deslizamento eu não tenho as minhas rondanas lá, eu tenho só as bobinas, porque a rondana, ela facilita o deslizamento do fio. Então eu tenho sem deslizamento e com deslizamento. Lubrificação, por que é importante? Para lubrificar e para resfriar. Que tipos eu tenho? Por imersão, por jato, tá? E entender o processo, não vamos tentar calcular ele. Isso eu falei para vocês. Tá? Trouxe as outras equações também, que é essa tensão ela pode ser determinada até que é a carga de trefilação, que é a quantidade de energia que eu preciso trabalhar, então, tá? Ela também é meio complexa, porque ela precisa da tensão de tração na trefilação, tá? Mas trouxe para vocês verem. Para cada redução dada, existe um ângulo ótimo, tá? Que é aquele que minimiza a carga consequente, tá? Então, um ângulo está correlacionado com o próximo ângulo de entrada. Então, na prática, é feito o cálculo daquele ângulo, as cargas de trabalho, só que isso tem que ser feito para cada fieira, tá? Como muda a velocidade de entrada, quando muda a velocidade de contato entre matéria e matriz, muda totalmente as condições do atrito, tá? Quanto mais rápido, vou ter mais atrito, mais desgaste, que também está correlacionado com o lubrificante, tá? Então, calcular ali as cargas em cada fieira é meio complexo, tá? Então, a carga, existem gráficos de carga também que levam em consideração as zonas, tá? O importante é entender essas zonas. O que é a zona de entrada, saída, qual a função? Na verdade, é guiar o meu material, né, que está para entrar na minha matriz e o que está saindo. A zona de redução, que é aquela mais crítica, que acontece de fato a deformação, né? A zona cíclica, que é
confere a geometria final ali do meu material, se vai ser circular, se vai ser quadrado, né? E a zona de saída, ele só guia a saída. Pessoal, dúvidas? Deixa eu fechar aqui para vê-los melhor. Sobre algum passo do processo, alguma curiosidade, algum comentário? Tranquilo? Ficou entendido, então, o processo de trefilação? Pouco, sim. Sim? Então tá, pessoal. Vou ver os vídeos de vocês dois agora, tá? E já mando. Os demais, né? Os dois demais já me entregaram. Então tá, vamos parar por aqui. Amanhã a gente vai começar a ver extrusão. Ah, já deixa eu anotar aqui quem entrou, só um minutinho. São 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem que eu não entrei? Peraí, anotei. Eu, David. Faltou o David, que entrou depois. E Felipe. Felipe, que tá com outro nome. Aí me atrapalha. Isso. Chamado. Tá, agora tá os 12 anotados aí. Certo, pessoal? Até amanhã, então. Vamos ver extrusão. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.